tem uma questão trazendo a discussão para Brasil, até antes da gente voltar de novo a falar de fora, porque teve evento lá fora, a gente vai ter que comentar de qualquer jeito na perspectiva da Bolsa, mas é o seguinte, eu costumo brincar pra turma que eu falo, cara, é muito fácil fazer o Stock Pickers porque é uma derivada da nossa agenda e são conversas que a gente gostaria de ter, de qualquer forma a gente só bota uma câmera na frente, só isso. Muitas vezes a gente tem esse tipo de conversa sem estar gravando um programa. Exato, literal, a maior parte do tempo, aliás, da semana a gente tem sem estar gravando, a gente só coloca uma câmera na frente. Inclusive, já almocei com o Kelete e fiquei falando de mercado com ele. Mas eu queria falar uma coisa com você, Kelete, pegar a sua opinião. Eu tava conversando com um desses gestores, meu amigo, né? Comecei a falar pra ele, né? Aquilo que a gente tá falando toda hora. Não aguento mais o bear market, meu. Pô, tá louco. E aí ele falou assim, ele começou a rir e falou, você não aguenta mais? Calma que a gente nem começou a falar sobre alta de juros aqui no Brasil. E aí eu falei assim, como assim, cara? Aí ele falou assim, calma, você vai ver. Coincidentemente, Bruna Furlani, nossa queridíssima repórter aqui que cobre, inclusive os fundos de investimento, faz um trabalho incrível no Infomoney, ela entrevistou o Felipe Guerra. Sim. O Felipe Guerra disse na entrevista que acha que vai ter alta de juros. Né? A gente entrevistou Márcio Appel aqui no Stock Pickers e ele falou que também acha que, inclusive tomada em juros, mas... Ele estava bem bear. Mas ele dizendo o seguinte, não precisa nem ter alta de juros na taxa spot, ou seja, a Selic não precisa subir, mas a curva pode abrir e deve abrir. Eu queria pegar a sua visão, Kelete. Você acha que as coisas antes de melhorarem, antes desse fluxo voltar e as coisas melhorarem para a Bolsa Brasileira, você acha que as coisas ainda tem um pouco para piorar pela leitura de vocês lá na Alpha Key, o que vocês olham de perto? Porque eu sei que vocês acabam ficando mais focados na dinâmica das empresas, mas eu também sei que vocês têm feito muito bem esse papel mais dinâmico, mais tático dentro da Bolsa. Então eu queria saber como é que está essa leitura de vocês para esse ambiente mais de curto prazo nesse momento. É verdade, Colasso. Acho que a gente conseguiu juntar, fora a construção do portfólio, assim, nunca ignoramos, mas dar um peso bem relevante ao cenário macro. Porque realmente, praticamente todas as empresas da Bolsa, tirando talvez as exportadoras, que aí o câmbio faz todo o papel para elas, mas fatalmente elas são impactadas. Então, juros mais altos para frente tem diversos impactos em taxas de desconto, em momento para se investir em ações. Realmente, assim, não dá para desprezar, não dá para ignorar. A única coisa, assim, eu entendo os gestores renomados dos multimercados. Eu acho que isso, até semana retrasada, o temor, eu diria que era bem maior, porque as falas do próprio governo, a gente entendia, por exemplo, a gente viu o Haddad falando, a própria Simone Tebet falando numa entrevista num café semana passada que se o câmbio subisse, no final, quem paga essa conta é a população pobre, porque o câmbio impacta na inflação, e aí você tem todos os desdobramentos para a população de baixa renda, que é quem mais sofre. Então a gente vê sim uma corrente importante do governo preocupada e certamente passando essa informação adiante dentro do governo. E eu acho que desde ali, da semana passada, com algumas declarações mais enfáticas, principalmente do presidente, vendo que eventualmente as falas dele em relação ao Banco Central, em relação ao câmbio, à Faria Lima, etc. e tal, na verdade causavam mais volatilidade para o mercado. E eu acho que está todo mundo meio com a cabeça de, se precisa cortar custo mesmo, pode ser um pouco menos, eu não vou sangrar talvez um ou outro ministério, porque aqui eu não mexo em educação, mexo em saúde, já fizemos o trabalho aqui na parte de arrecadação, então não dá mais para arrecadar, já colocamos todas as medidas de arrecadação, agora tem que cortar. Então, em vindo essas medidas e vieram agora 15 bilhões, eu acho que não é o melhor cenário do mundo, não é blue sky, mas eu vejo o Brasil assim, eu acho que o Brasil não quebra no curto, médio prazo, o Brasil não tem dívida em dólar, o Brasil tem 350 bilhões de dólar de reserva, o Brasil tem quase 100 bi de superávit em balança comercial, as contas externas do Brasil estão bem, o FDI no Brasil, que é o investimento direto, é 70 bi, assim, o Brasil, assim, nas contas externas está muito equilibrado. Então, o câmbio ele está refletindo duas coisas: a valorização do dólar, claramente, por uma expectativa de que o Trump, começou o Trump Trade, né?
Trump com medidas protecionistas, de querer defender a indústria americana, de querer trazer tudo para dentro, e você colocar tarifas aos outros países, e aí você consegue, quer dizer, trazer, fica um dólar mais forte, e aí realmente as outras moedas desvalorizam. O Brasil teve uma deval acentuada em relação aos outros países emergentes, porque teve esse barulho maior aqui em relação ao fiscal. Mas eu não concordo muito em relação à alta de juros. O mercado, nesses últimos dias, principalmente hoje, né, até semana passada estava estressado, e na boa, a gente vê o Focus hoje de manhã, para o ano que vem, assim, a expectativa do Selic ainda é abaixo de 10, mas a curva de juro está dizendo que é 12 o ano que vem. Então é o seguinte, já está no mercado que o juro futuro, no ano que vem, vai subir 150 vezes. Está na curva. Não sou eu, assim, é o mercado que está falando. Então, está lá. Então, existe já uma expectativa de 150, 1,5%, 150 vezes de aumento, e o juro vai para 12 no ano que vem. Então, eu acho que já tem uma parte bem assim, precificada e antecipando uma piora do cenário inflacionário. A gente está vendo a inflação desse ano, principalmente, as expectativas subindo de 3,9 para 4 e hoje, se não me engano, 4,04, por conta do câmbio, não tenho dúvida nenhuma, mas que, enfim, se a gente tiver alguma melhora nas expectativas fiscais, alguma comunicação melhor, e eu acho que a gente vai ver essa moeda dando um relief, e aí eu acho que o mercado dá uma acalmada. Hoje é um primeiro dia, não dá para cravar, mas eu não concordo muito que a gente vai ter alta de juros assim para frente. Eu acho que o Banco Central vai esperar, nós temos uma transição no Banco Central, é muito importante que o anúncio seja feito da melhor maneira possível, que dê tempo de fazer a transição, que a gente tenha uma pessoa que dê continuidade a esse processo. A gente está no momento de esperar um pouco para ver, realmente a gente teve números benignos de IPCA agora, recentemente, para ver qual é o impacto desse câmbio nas expectativas futuras de inflação, e a partir daí, no momento que o mercado estiver um pouco mais calmo, com mais credibilidade, aí eu acho que o Banco Central pode começar a atuar. E aí, eventualmente, possa passar a começar a cortar a partir do ano que vem. Então, não acho que o juro vai subir assim, ainda olhando a foto de hoje, depois do que o governo falou, um pouco dos cortes que ele fez, eu não cravo isso. Eu não acho que o Brasil, assim, tá na beira do abismo, enfim. Ele gosta de chegar perto, mas nunca pulou. Espero que não aconteça dessa vez, mas enfim, a gente realmente assim flertou com situações perigosas agora, e eu acho que é um bom aprendizado para que todo mundo esteja alinhado.